então aqui nas entrelinhas da lição de segunda-feira, dessa primeira lição desse terceiro trimestre de 2018. Aqui na segunda-feira nós vamos estudar sobre a missão dos discípulos. A linha da lição vem trazendo, enumerando aqui o dom do Espírito, a função do testemunho, o plano da missão, a orientação da missão aqui no início do livro. Nas entrelinhas, nós vamos trazer aqui como entender esse início do livro de Atos, e ainda nós vamos ver uma relação do início do livro de Atos com o final do livro de Lucas, que como nós vimos no sábado, foi o autor aqui desse livro. E como nós estávamos discutindo, na verdade, poderia nem se chamar livro do Atos dos Apóstolos, mas... Livro de Atos de Paulo. Livro de Atos de Paulo. Que pessoal. O protagonista, em muitos momentos das histórias, é o Paulo, Eu estava falando com o Lúcio Ricardo antes, o quanto a figura de Paulo ela está presente no livro de Atos. O livro de Atos é um livro escrito por um discípulo de Paulo, o apóstolo aos gentios, e ele é endereçado aos gentios, para preservar a verdade para os gentios também. Então, e mesmo com todos esses aspectos, a gente percebe ali que Paulo não está construindo uma narrativa que omita, por exemplo, aspectos negativos da trajetória de Paulo, como a perseguição aos cristãos que ele empreendeu, ou que não diga que existiu um outro 12º apóstolo, como o Ricardo vai falar depois, e muitos outros aspectos. E como a gente pode entender então esse conteúdo, esse link, esse início do livro de Atos? Beleza. Antes de entrar nesse assunto propriamente, gente, uma indicação que veio no grupo do WhatsApp, eu gostaria de fazer também, é o livro do Mário Veloso, o livro de Atos. É um comentário homilético, não é exatamente vou dizer assim, a abordagem favorita minha, mas o Mário Veloso ele acerta em muitos aspectos para fazer aplicações espirituais do texto, para fazer uma preocupação bem pastoral assim. Tem muitos sermões bons aqui, então fica a recomendação, O livro de Atos, comentário bíblico homilético do Mário Veloso. Ele tem outras versões sobre outros livros da Bíblia também. Legal. Agora, sobre o livro de Atos, Deixa eu colocar os livros ali em cima da mesa. Sobre o livro de Atos e a lição de segunda-feira. Qual é a preocupação do livro de Atos, Primeira coisa, e essa é a maior obviedade, existe na linha da lição ali bem demarcado qual que era o plano de Deus. O plano de Deus era que o Evangelho fosse pregado. E a pregação do Evangelho seguiria uma linha geográfica e cultural. Ela parte do ponto mais próximo geograficamente e culturalmente e vai para o ponto mais distante geograficamente e culturalmente. Como? Começa com Jerusalém e toda a Judéia. Começa pelos judeus. Se estende a Samaria. Então, povos que tinham a mesma raiz semita, a mesma raiz hebraica, o mesmo ambiente cultural e uma similaridade. E depois, circunvizinhanças, os povos que já conheciam os judeus. E depois, até os confins da terra. Então, parte do próximo para o distante, parte do conhecido para o mais desconhecido. Essa é a linha de pregação que foi apresentada por Cristo no livro de Lucas, foi apresentada pelos apóstolos no livro de Atos. Só que existem outras similaridades, E uma delas é a questão da alimentação. Eu achei muito legal essa. O livro de Lucas, capítulo 24, 42. O Ricardo vai ler para nós. O Lúcio, desculpa. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Apresentaram para quem, Lúcio? Apresentaram para os discípulos que estavam reunidos. Os discípulos apresentaram para Cristo. Só para ficar claro o pessoal em casa. Jesus tinha ressuscitado, os discípulos ofereceram para ele favo de mel e peixe, E agora em Atos, capítulo 1, versículo 4, olha só. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Por que a gente termina o livro de Lucas falando de Jesus comendo e a gente começa o livro de Atos falando de Jesus comendo? É importante entender que o livro de Atos, foi escrito por volta do ano 62. E o livro de Lucas também foi uma escritura bem posterior à vida de Cristo. Então, eles respondem ao contexto de escritura mais do que ao contexto sobre o qual eles dizem. E qual era o contexto de escritura lá em 62?
A gente já tinha preocupação com heresias. Já tinha preocupação com as heresias gnósticas, que diziam que Cristo tinha uma essência espiritual e não ressuscitou enquanto matéria. Já tinha as distorções. Por que cargas d'água? Lucas vai falar lá no Evangelho de Lucas, olha, e Jesus comeu um favo de mel e peixe. Qual que é a relevância disso? Seria um detalhe superficial e absolutamente descartável do texto. Por que lá no livro de Atos fala, e comendo com eles? Novamente, um outro detalhe absolutamente descartável. Agora, quando você vai para o contexto de escritura, você percebe que Lucas tinha uma preocupação. A preocupação era ficar testemunhado, a ideia do testemunho, para toda a posteridade que Jesus ressuscitou em carne. Que Jesus, depois de ressurreto, comeu, conversou com os discípulos, esteve com eles por 40 dias. Jesus comeu. Isso está lá em Lucas, está lá em Atos também. Outra perspectiva, a ordem da pregação. Ela está lá em Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, novamente, parte de Jerusalém para todas as nações. O evangelho deve ser pregado a todo mundo. A ideia de um evangelho universal e que começa pelos judeus. Agora, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A estrutura de Lucas, de volta repetida em Atos. Outro aspecto importante, poder. Está lá em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O livro de Lucas começa com a promessa de que seriam revestidos de poder. E o livro de Atos começa com a promessa... Termina. E o livro de Atos começa com a promessa de que receberiam poder e depois com o momento em que esse poder é recebido. Em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu já li, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a promessa de poder, ela está presente. Agora, o modo como Jesus ele encerra o seu período de estadia na terra é retratado nos dois. Um deles em Lucas 24, 50. E levou-os fora até Betânia e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que abençoando eles se apartou deles e foi elevado ao céu. E agora em Atos 1, versículo 9, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. De volta uma ideia de um Jesus que sai da terra e que sobe corporalmente para o céu. Não é um Jesus espiritual, para contestar a heresia gnóstica. Então é um Jesus que sobe corporalmente para o céu, com a promessa de que voltaria, como os anjos dizem, varões galileus lá em Lucas, este Cristo que dentre vós foi assunto ao céu, da mesma forma como viste subir, voltará. Então, o Messias ele voltaria de forma visível, de forma corpórea também. Então, uma preocupação aí com as heresias que diziam que Jesus ele voltaria de forma espiritual, ou que Jesus voltaria para alguns, ou que Jesus voltaria na forma da gnosis, né, de um acesso a um conhecimento mais elevado, a um plano espiritual mais elevado. A gnosis tinha diálogo, aí a gente já falou sobre ela em vídeos anteriores. O gnosticismo tinha diálogo com o neoplatonismo, tinha diálogo, que é o idealismo grego neoplatônico, e tinha diálogo também com as religiões de mistério da Pérsia. Então fazia uma ciranda religiosa ali, uma ciranda espiritual, e estava contaminando o cristianismo. Por isso a preocupação no livro de Atos. Interessante que isso não acontece exatamente hoje, né? Essas cirandas. E muitos ainda acreditam, né? E têm dúvidas sobre a natureza da vinda de Cristo. Até a gente estudou nas últimas lições. Né? Jesus vai voltar de forma espiritual. Tem muita gente que fala isso, a crença do arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto é muito forte, pessoal, né? E aí a gente vê um monte de irmãozinho discutindo não, né? Assistindo e comentando e falando parabéns, que legal. A novela Apocalipse que estava passando, eu acho, na Rede Record, que fala de arrebatamento secreto, tem uma perspectiva toda equivocada. E tá lá. Ou a série de filmes, né, do Left Behind, Deixados para Trás, que é uma série de filmes também que prega o arrebatamento secreto. Mas seguimos agora. Em Lucas, capítulo 24, versículo 46, nós temos um outro paralelo interessante com Atos. O que diz lá, Lúcio, para nós? E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos.
Então, lá no livro de Lucas, Jesus prega para os discípulos. Jesus passa com eles 40 dias explicando: olha aqui, você estava esperando uma coisa, eu estou trazendo outra. Está aqui o sentido da profecia. Deixa eu me apresentar na integralidade para vocês. O Ricardo falou antes da integralidade da pessoa do Messias, né? Jesus se apresentou nessa integralidade para os discípulos durante esses 40 dias e durante o período todo em que ele esteve com os discípulos. E agora, no livro de Atos, nós temos um discurso de Pedro, em que ele tenta apresentar essa integralidade do Messias para os outros, em que ele vai repetir, ele vai testemunhar para os seus co-irmãos daquilo que ele tinha recebido do Messias. Está lá em Atos capítulo 1, versículos 14 a 16. Ó. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Naqueles dias, verso 15, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então ele vai falar da traição de Jesus. E depois, quando Pedro vai fazer o discurso lá em Atos 2, versículo 14, né, ele repete aquilo que ele tinha aprendido do Messias. A figura do testemunho está muito presente. Pedro não fala de algo que ele inventou. Pedro fala de algo que ele ouviu do Messias. E agora Lucas está preocupado em preservar essa verdade, porque a posteridade precisa ouvir essa verdade. Pedro não vai durar para sempre. Paulo não vai durar para sempre. Lucas não vai durar para sempre. Neófilo, Teófilo, né, que vai receber o livro, não vai durar para sempre. É preciso preservar essa memória, é preciso preservar esse testemunho. Por isso, a preocupação de Lucas. Nós temos então uma estrutura das preocupações ou das missões de Atos que a gente pode organizar da seguinte forma, né? Primeiro, a gente pensa uma preocupação com um plano sequencial para a pregação do Evangelho. Segundo, a gente percebe uma preocupação em apresentar um Jesus matéria, um Jesus real, um Jesus que andou entre os homens, um Jesus que come. A questão do poder, muito marcante também, tanto em Lucas quanto em Atos: recebereis poder para aquela missão de pregar, né? E por fim, nos dois, um Jesus que sobe ao céu em corpo, com a promessa de que um dia ele voltaria. Mas uma última passagem que eu gostaria de ler ainda, está lá em Atos capítulo 1, versículos 6 a 7. Quando inquirido acerca do tempo da sua vinda, Jesus respondeu-lhes, verso 7, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente pode entender esse texto sobre muitos pontos de vista. Gostaria de exercitar dois. Primeiro ponto de vista: os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus porque eles estavam ansiosos para ir ao céu. Sim. E eles associavam o momento da descida do poder do Espírito Santo como o momento em que eles iriam para o céu e seria estabelecido o reino eterno de Cristo. Mas tem um segundo ponto também. Lembra? Lucas não está escrevendo para esses discípulos. Lucas está escrevendo lá em 62 depois de Cristo. Num contexto em que apóstolos morreram, num contexto em que muitas testemunhas já morreram, num contexto que já tinham passado mais de 30 anos esperando a volta do Messias, ou quase 30 anos esperando a volta do Messias. E parecia que esse Messias se delongava. Então o que Lucas vai falar nesse texto? Olha só, essa pergunta que vocês fazem hoje, quanto tempo vai demorar para o Messias vir? Essa pergunta já foi feita lá no passado, pelos próprios discípulos. Mas a resposta que Cristo deu foi: não vos compete saber tempos, mas recebereis poder. A gente olha para Deus e fala assim: Senhor, quando Cristo vai voltar? E Deus responde: aqui está o poder, vai e pregue. Não importa o tempo, vá e pregue. E essa é a importância, né? Nessa fala do Alexandre, ele falou que Jesus passou aqui ainda nessa terra, né? Depois da sua ressurreição, ainda 40 dias, falando, instruindo. E aí, pessoal, como é importante, né, os canais no YouTube, o canal Entre Linhas, o estudo da lição, porque às vezes a gente tem uma visão ainda muito espiritualista, pelo menos eu vejo em mim, às vezes a gente quer milagres, né? Sentimental. Né? Ai, Senhor, faça-me entender. Vai estudar. Vai estudar. Recebereis poder. Recebereis poder para entender as coisas. Jesus passou, ele poderia ter feito assim, ó,
Shazam, né? E tá todo mundo já sabendo. Não, ele passou 40 dias aqui ensinando, fazendo as correçõezinhas das falsas expectativas, né, dos seus profetas. Pessoal, para você ver que Deus ele é A gente vai retomar isso na quarta. Essas pessoas precisavam ser lapidadas. Deus respeita o tempo de amadurecimento dos seus servos também. Estudemos e busquemos esse amadurecimento, ok? Então, pessoal, essas são as entrelinhas de segunda-feira. Deixe seu joinha aí, se inscreva no canal se não é inscrito, se você recebeu esse link aqui pelo WhatsApp. Acione o sininho também se tiver algum comentário para adicionar, ou leia os comentários aqui que os irmãos estão colocando, para que você participe aí dessas discussões. Muito obrigado e nos vemos então nas entrelinhas de terça-feira.